Bora comigo iniciar aqui agora um diagnóstico em uma placa eletrônica de um ar-condicionado inverter da LG. Então você vai acompanhar comigo nesse vídeo um diagnóstico e um reparo completo de um equipamento para você entender como que é esse mundo dos reparos das placas eletrônicas de ar-condicionado. E você ficando até o final, eu ainda vou revelar uma informação muito importante para você que está me assistindo aí. E vou dar várias dicas durante essa aula, então fica aqui comigo, tá? Primeiro, vamos lá. O que eu tenho aqui na bancada? Eu tenho aqui um conjunto de placas eletrônicas de um equipamento da LG, 18.000 BTUs, que um cliente enviou para a gente. Ele enviou as placas eletrônicas para a gente fazer o reparo, né? E aqui a gente botou algumas peças para conseguir testar. Como, por exemplo, ele não mandou sensor, a gente conectou os nossos sensores, conectamos aqui o nosso ventilador, interligamos as placas, placa da unidade interna interligada com a placa da unidade externa, colocamos aqui um ventilador e um compressor para a gente fazer todos os testes, e também aqui o nosso reator. E conectamos aqui a alimentação. Então, logo de cara, para você saber o que é preciso ter para ligar uma placa na bancada, é isso daqui. Você precisa ter alguns recursos que podem ser substituídos por coisas mais simples, né? Como, por exemplo, um ventilador, você consegue substituir um ventilador desse daqui por um gerador de sinal. Um sensor desse daqui você consegue substituir por um resistor. Olha aqui, ó. Eu estou substituindo. Aqui, por exemplo, eu não tenho esse sensor aqui. Então, eu substituí o sensor por um resistor. Então, olha aqui, um resistor de 10K fazendo a função de um sensor. Então, existem vários recursos que você pode adotar para você conseguir ligar uma placa dessa na bancada, tá? Então, já conectei tudo. É importante você conectar tudo de forma corretamente, porque as placas eletrônicas, elas precisam achar que elas estão instaladas na máquina. Ela precisa se sentir como se estivesse na máquina, com tudo que ela precisa para funcionar. E vamos fazer aqui, logo de cara, o primeiro diagnóstico, que é ligar essa placa na lâmpada em série para saber se eu tenho algum curto-circuito na parte de alta tensão, tá? Então, ligando a lâmpada em série, que é uma ferramenta muito útil para a bancada, a gente vai conseguir ver e saber se você tem aí um curto-circuito na parte de alta tensão, tanto AC quanto DC. Então, ó, liguei aqui, lâmpada não acendeu forte. Se a lâmpada não acendeu forte, posso desligar, porque não tem curto-circuito aqui, tá? Ela até energizou aí, ligou, porque ela carrega energia, né, a placa eletrônica, mas eu já sei que não tem curto na parte DC, nem na parte AC, já fico tranquilo para conseguir ligar direto na tomada e poder fazer aí o diagnóstico. Então vamos ligar aqui o equipamento, liguei, tá? Agora o equipamento ligado, e aí eu já começo a observar algumas coisas, né? Primeira coisa que a gente vai observar, ó, ela ligou, bipou, deu um sinal que está ligada, tá? Só que ela está toda apagada. Eu não tenho esse controle remoto aqui. O botão que faz o acionamento manual também não está conectado aqui. Mas uma coisa eu já observo. Se tratando de placa eletrônica da LG, se a placa da evaporadora deu bip, bipou, não precisa não, pode deixar. Se a placa eletrônica da evaporadora bipou, eu já sei que ela tem algum tipo de tensão aqui alimentando os componentes. E a placa da condensadora? Como que eu sei que a placa da condensadora ela entrou em funcionamento? Porque ela tem um LED aqui, ó, um LED vermelho, começou a piscar. Então eu já sei que a placa entrou em funcionamento. Só que uma dica já, se tratando de LG, pessoal, o LED não pode piscar. Se o LED piscar, tá dando erro. E o LED normalmente fica aceso, tá? Tá dando erro. Ok, vamos já aprender logo nessa aula a identificar erro na LG. Primeira coisa que você tem que ficar atento. Eu já liguei ela aqui, ela já ligou dando erro. Mas funciona assim. Na LG, alguns erros aparecem na evaporadora. Outros erros aparecem na condensadora. E esse LED vermelho, ele indica o erro. E aí funciona assim. Primeiro, o LED pisca as dezenas e depois o LED pisca as unidades. Eu tenho que encontrar qual é o valor desse erro. Vamos olhar aqui de perto para você entender, ó. Vamos aguardar ela parar de piscar para a gente começar a fazer a contagem. Ó. Vamos lá. Parou, tá vendo? Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 unidades. Então, 6 dezenas, 6 vezes 10, 60. E 7 unidades vai dar 67. É o erro 67, tá? O erro 67 na LG se refere a motor ventilador. Erro 67 se refere a motor ventilador da unidade externa, tá? Motor ventilador aqui da unidade externa. Então, já sabemos que ela está dando erro de motor ventilador da unidade externa. Eu nem solicitei aqui para ela acionar o equipamento, né? Ela já ligou logo de cara dando erro. Mas vamos fazer a solicitação aqui do acionamento só para a gente entender. Eu não tenho o botão. O que eu posso fazer? Eu posso fechar um curto aqui no lugar do botão. Posso usar alguma coisa metálica aqui, ó. Opa. Ah lá, acionei. Fiz o acionamento. Só que ela já está dando erro ali, que a gente já verificou que está dando erro. Então, logo de cara, o que eu vou fazer? Peguei uma placa dessa, já começou a apresentar erro. O erro é referente a ventilador, tá? Então, já sei que o erro que eu tenho ali é referente a ventilador. O que eu vou fazer? Deixa eu desligar aqui. Então, você já viu que dá para ligar ela aqui manualmente, tá? Então, vamos entender aqui o circuito do ventilador. Chega aqui bem pertinho para mostrar para o pessoal. O circuito do ventilador aqui é muito parecido com o do IPM. Esse daqui é um ventilador BLDC de 3 fios. O IPM, que faz o acionamento do ventilador, esse componente aqui. O IPM é um drive que faz o acionamento do ventilador, mas quem controla tudo é o microcontrolador, que é o cérebro do circuito aqui, tá? A primeira coisa que eu vou ver é se eu não tenho curto-circuito aqui na saída do nosso IPM, tá? Primeiro eu vou verificar se eu não tenho curto-circuito aqui. Se tiver em curto, com certeza esse é o motivo de estar dando erro de ventilador. Então eu venho aqui, né? Boto aqui o multímetro primeiro na escala de tensão, né? Vejo se eu tenho alguma tensão aqui, para não queimar o meu multímetro. E boto aqui na escala de resistência. E vejo aqui se eu tenho alguma resistência baixa. Ó, não tem resistência baixa em nenhum dos terminais aqui do IPM, do ventilador, né? Então não tem resistência baixa, não tem curto aqui, ok? Vamos passar para uma próxima etapa, tá? Qual é a próxima etapa de um diagnóstico? Toda placa eletrônica tem um circuito de fonte chaveada. O que o circuito de fonte chaveada faz? Primeiramente, precisamos saber que os componentes eletrônicos que tem aqui nessa placa, eles não trabalham com uma tensão só e nem também com tensão alta. Todos os componentes eletrônicos trabalham com baixa tensão e, dependendo do circuito, alguns trabalham com 15 volts, outros com 12, outros com 5. E aí vai depender de cada circuito. Por exemplo, o circuito lógico, que controla tudo, ele trabalha com 5. Mas, por exemplo, o IPM, ele precisa de uma tensão de 15 volts para fazer o funcionamento dos componentes, como, por exemplo, o acionamento do ventilador, o acionamento do compressor. Então, são duas tensões muito importantes que nós temos aqui, 15 volts e 5 volts. E aí, vamos ligar a placa e vou botar aqui o meu multímetro na escala de tensão contínua, vou ligar essa placa e vou ver aqui. Vamos lá, mostra aqui, pessoal. Ó, eu tenho na própria placa, eu já tenho aqui, ó, os indicadores de tensão. Ó, tem um indicador aqui, tem um outro indicador aqui de nível de tensão. E aí eu consigo testar. Eu posso pegar aqui, ó, aqui fala que, aqui é o GND, tá vendo? É a referência onde a ponta de prova vai ficar. Ok? Ó. E aqui, ó, eu tenho 5 volts, ó. Aqui, ó, o ponto indicando 5 volts. Tá vendo? Ah lá, vamos olhar no multímetro. Eu tenho lá meus 5 volts. Ok? Beleza, então tem 5 volts, tá certo. Vamos por 15 agora. Aqui tá dizendo que tem que ter 15 volts. Opa, olha aqui no 15 volts. Olha como é que tá lá no multímetro. 12 volts. Olha que interessante. Então, ó, por aqui a gente já tem uma noção do que está acontecendo, pessoal. Por aqui a gente já tem uma noção. O que está acontecendo aqui? A fonte, para vocês terem uma ideia, ela não trabalha liberando 15 volts. Na verdade, ela trabalha com uma tensão mais alta. E aí eu tenho no meio do caminho um regulador que ajusta tudo e deixa em 15 volts certinho.
E provavelmente, se a tensão de entrada não tiver alta, pode ser isso que está fazendo o regulador estar com a tensão baixa. Mas se a tensão de entrada tiver boa, tiver lá com seus 17, 18 volts, depois do regulador ele tem que regular e tem que sair 5. Vamos conferir aqui. Ó, só para você entender, aproxima aqui de novo, Paulo. Ó, aqui antes do regulador, eu tenho aqui a tensão de 18, ó, nesse ponto aqui, ó. Tensão de 18 volts. Aqui dentro. Olha lá no multímetro quanto é que está batendo. 17. Então tá bom. Então se aqui está entrando 18, era para sair 15 do regulador. Está saindo 12. Então, primeiro problema aí já identificado. Outra coisa também, regulador, vamos ver aqui. Tirei a luva para poder sentir aqui, né? Ó. Regulador morno. Regulador morno. Aproveita também, mostra ali o LED pro pessoal. Na LG, pessoal, quando você observa, deixa eu apagar a luz aqui para você ver melhor. Quando você olha esse LED oscilando a luminosidade, deixa eu apagar outra aqui para ficar melhor ainda, ó. Tá vendo que a luminosidade do LED fica oscilando? Fica oscilando? Isso é a comunicação dela. Então, quando isso ocorre, é porque ela está recebendo dados da evaporadora, tá? O LED fica aceso o tempo todo e fica dando essa oscilada. Se estiver oscilando, está comunicando. Quer ver ele parar de oscilar? Se eu vir aqui e tirar a comunicação, ó, tirei a comunicação, olha lá. Olha como é que agora ele para de oscilar. Tá vendo como que a comunicação tá aqui, ó? Vou ligar de novo, ó. Liguei a comunicação. Então, olha como que o LED oscila, indicando que está tendo comunicação. Então, já é uma dica para você que está me acompanhando aí, tá? Então, já sabemos aqui, deixa eu desligar aqui, já sabemos que esse regulador de tensão, ele está me apresentando algum tipo de problema. Então, como eu já estava supondo que era esse o defeito, então já vou preparar aqui para substituir esse componente. Tá? Já vou me preparar aqui para fazer a substituição dele. Tem uma aqui já e você vai acompanhar nessa aula todo esse reparo. Vamos já preparar aqui um ambiente para poder tirar aqui esse regulador. Mostra aqui, ó, ele está aqui nesse ponto, ó. Ele já até mostra aqui que eu tenho aqui, ó, algumas tensões, ó, 18 volts, tá vendo? Aqui, ó, essa tensão de 12 volts nessa placa não existe, mas os 5 volts está aqui, tá? E eu tenho 15 volts, né, que está aqui pelo outro lado, a gente viu ele ali. Mas vamos lá, para a gente conseguir dessoldar aqui um componente, primeira coisa é você raspar o verniz. Aqui eu tenho um verniz que protege a placa, então eu preciso raspar ele, porque senão fica queimado esse verniz, fica muito feio, e você não consegue dessoldar. Você, na verdade, não consegue fazer nada, tá? Então, o primeiro passo é vir aqui e raspar deixar o metal aqui exposto. Enquanto isso, eu já liguei o ferro de solda ali. Vou usar aqui agora uma escovinha. Vamos limpar aqui esse ferro de solda. O ferro de solda já está esquentando aqui, ó. Limpar, deixar ele bem limpinho. Estanhar ele. Ó, ele ainda começou a esquentar agora, ó. Mas o segredo aqui é você estanhar, deixar o ferro bem estanhado, tá? Limpa. Essa minha solda aqui, ela já tem fluxo interno, né? Então, eu não preciso aplicar mais fluxo. E para você dessoldar qualquer coisa,
você vai aplicar solda nova, tá? Então, solda nova para você dessoldar. E aqui eu não preciso me preocupar de botar os terminais em curtos. Na verdade, eu tenho que botar os terminais em curto para ficar mais fácil de sair. Outra coisa, né, pessoal? Muito cuidado quando vocês forem fazer qualquer tipo de intervenção. A placa aqui está desligada e descarregada, né? Não tem energia nela. Ok? Então fiquem atentos a isso. Então aqui, ó, eu já basicamente apliquei solda nova. Existem várias técnicas para você dessoldar, tá? Uma delas que eu vou usar aqui agora é da alavanca, tá? Vou fazer uma alavanca aqui por trás e vou puxar aqui o componente. Essa técnica aqui, ela é muito utilizada e muito aplicada em circuitos que a placa eletrônica tem trilhas, tanto desse lado quanto do outro, igual essa daqui. Você vai vir com um sugador aqui, você vai ficar aqui mó tempão e não vai conseguir tirar. Então vamos lá. Ó. Vou derreter bem, vou esquentar bem. Eu não puxo aqui, tá, pessoal? Enquanto eu não consigo derreter bem aqui a solda, tá? Então, quando a solda estiver bem derretida aqui, eu começo a forçar. Aí o componente já sai aqui do outro lado, ó. Olha como é que ele já saiu aí, ó. Esse daí é o nosso regulador de 15 volts. Aí agora sim, eu vou fazer o uso do sugador. Agora o sugador aqui vai servir para abrir espaço para colocar o novo regulador de tensão. Eu tenho um aqui já, que eu já deixei ele preparado. Aqui, ó, peguei já um novo, coloquei aqui, tá? Ele tem posição, vamos botar ele aqui na posição certa. Olha aqui, ó. Aí eu vou fazer uma técnica aqui, ó, que eu preciso segurar aqui a solda e vou soldar pelo menos um terminal aqui. Pronto, soldei pelo menos um terminal para eu conseguir fixar ele e soldar os demais. Aqui, tá vendo? Eu acabei curto-circuitando aqui 2 terminais, mas aí eu uso o sugador aqui para tirar o excesso, ó. O sugador tira o excesso da solda. Aqui também tem um pouquinho de excesso. Eu vou lá e tiro com o sugador, tá? Então eu verifico se está tudo bem soldado, aplicando mais calor. Tá vendo? Deixando aqui tudo muito bem soldado, fixado. Vou botar um pouquinho mais de solda. Eu gosto de deixar, pessoal, a solda perfeita, tá? Quase que uma solda de fábrica. Então eu deixo aqui bem soldado. Você viu que teve sobra, né? Teve sobra, deixa eu pegar aqui um alicate para cortar. Aqui, pegar aqui, pronto, tá aqui, tá na mão. Coloquei o alicate aqui novo, tem que já usar. Vamos cortar aqui essa sobra. Cortei a sobra. Agora a gente precisa limpar aqui, né, antes de testar, porque aqui tem muito resíduo de solda ainda, né? Então vamos limpar aqui. Ó, antes de eu limpar com o álcool, eu gosto de primeiro passar alguma ferramenta aqui para tirar, porque fica muito grosso. E às vezes o álcool acaba não conseguindo remover, né? Porque está muito grosso aqui, né? Então primeiro eu passo aqui uma ferramenta abrasiva, fazer a limpeza, tirar esse resíduo de solda. Deixo legal.
Você vê que já ficou limpo, né? Mas mesmo assim ainda vou passar o álcool aqui, ó. Aí você já pode passar o álcool em toda a placa. Fazer uma limpeza aqui. Já vai dar outra aparência. Tirando a poeira, né? E aí ficou desse jeito aqui, ó. Mostra aqui, Paulo. Ó, ficou assim. Tá? Vamos ver aqui do outro lado. Vamos tirar aqui. Tá vendo aqui o regulador? Agora vamos fazer o teste, né? Então, pessoal, tudo aqui a gente precisa testar agora. Agora vamos ver se de fato a nossa tensão normalizou. Vamos ligar a placa. Vamos ver se está tudo ok, tudo certo. Vamos ligar ela. Deixa eu desligar já aqui o ferro de solda. Vamos energizar ela, que eu já sei que não tem curto. Energizando. Vamos medir aqui tensão novamente. Vamos ver aqui, ó. Olha lá a tensão agora. No 15 volts, batendo 15 volts. Olha que interessante. Então, olha só, vamos analisar como um todo. Inicialmente a gente tinha um erro, que era o erro de ventilador, tá? Aí você vai me perguntar, Gabriel, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vou te explicar. Para o ventilador e o compressor funcionar, os drives, que são os IPMs, precisam da tensão de 15 volts. Que se não estiver batendo 15 volts, os drives não conseguem acionar o ventilador. E a placa acha que tem algum problema com esses componentes. Mas na verdade o defeito está na fonte, porque a fonte não está fornecendo os 15 volts que precisa. E por que dá erro de ventilador? Porque o ventilador é o que entra primeiro, depois o compressor. Então logo de cara, quando ela identifica que deu algum problema, ela já para logo o ventilador e não prossegue, né? Então, sabendo disso, a gente faz logo esse teste na fonte e como você viu aqui, identifiquei um problema. Vamos agora ligar essa máquina para a gente ver se ela vai acionar o compressor. Como ela está sem IPM, eu não vou poder, se ela ligar, eu não vou poder deixar ela funcionando muito tempo, né? Deixa eu conectar aqui o ventilador, tá? Como aqui está sem o dissipador, eu não posso deixar funcionando por muito tempo. Então vai funcionar só ali alguns segundos. Vamos ligar ela aqui para a gente ver. Liguei. Vai ligar o ventilador da evaporadora, na sequência ventilador da condensadora e compressor. E na sequência eu vou desligar, né, que eu não vou deixar funcionando. Ó, bateu aqui os relés, que é de praxe. Então vamos lá. Vamos ver ela acionar aqui o ventilador. Já já ela vai acionar, né? Demanda um tempo, que ela demora um pouco para poder fazer toda essa leitura, toda essa análise, né? E ela vai e chama aí o compressor. Deixa eu ajudar ela aqui, que ela está numa temperatura de 22 graus. Deixa eu esquentar aqui. Isso aí, o Paulo baixou ali a temperatura no controle, que aí acelera mais ainda, que hoje está frio aqui, né? Então, ela ia demorar, ela tinha que esquentar, tem que estar com a temperatura mais alta, que é de 7 pontos para acionar o compressor. Então aqui agora, resumindo o que a gente fez. Verificamos que tínhamos um problema na placa externa, fizemos uma análise inicial a partir do erro, verificamos a fonte, ó, acionou o compressor e acionou o ventilador. Olha aí, acionou tudo aqui, tudo funcionando. Deixa eu desligar, porque eu não posso deixar muito tempo funcionando, tá? Antes estava dando erro, agora ela já não está mais dando erro, já está acionando o compressor. E eu vou fazer o seguinte, vou agora montar ela toda, né? Vocês vão acompanhar aqui, vou montar ela toda no dissipador. Deixa eu pegar aqui o dissipador dela, tá?
para a gente deixá-la um tempo a mais funcionando. E aí você vai acompanhar todo o processo de reparo. Eu não vou colocar pasta térmica nova agora, porque é só um teste, né? Depois eu coloco pasta térmica nova aqui. Como é só um teste, eu vou só simplesmente conectar aqui, tá? Eu vou só conectar aqui e fazer a verificação. Vamos lá, vou pegar aqui os parafusos, estão aqui na mão, pegar aqui a chave. Vamos conectar aqui tudo, porque com o dissipador eu consigo deixar ela mais tempo funcionando e consigo saber que não tem mais problema, né? Que foi tudo resolvido. Vamos já preparar aqui. Deixa eu só ajustar aqui os componentes. Estão levantados. Pronto. Eu não estou conseguindo, é porque ela não encosta. Pronto. Agora vou botar aqui. Só para a gente fazer um teste, né? Eu não vou botar pasta térmica agora. Aqui. Colocar aqui na posição e colocar aqui logo um parafuso para não perder a posição do dissipador. Como ela está fora da caixa, dá um trabalhinho um pouquinho maior, mas aí botando aqui o primeiro parafuso fica mais fácil. Você só ajusta aqui e vai botando os outros. Principalmente aqui o do IPM, né? Que é um dos mais importantes aqui, componentes que não podem ficar muito tempo aquecido. Vamos botar aqui do IGBT. O ideal é sempre apertar isso tudo aqui com a mão. Fonte de diodos. Então você está vendo aí, vai estar acompanhando um passo a passo de um reparo do zero, desde o diagnóstico até a gente chegar aqui na resolução do problema, acompanhando do zero, todo passo a passo. Vamos agora de novo fazer o processo de ligar ela, agora com o dissipador, agora sim pode ficar mais um tempo, né? Pode trabalhar mais um tempo. Deixa eu desligar aqui, para acelerar aqui o processo. Deixa eu só desligar aqui, Paulo. Aí uma dica da LG, que a gente sempre faz para ela ligar mais rápido, é você, enquanto ela estiver energizada, você desliga ela e deixa ela apagada, tá? Que aí quando você realimenta ela e você religa ela, ela volta ligando mais rápido do que se você simplesmente reiniciar ela do nada. Claro que ela demanda um tempo para poder descarregar os capacitores, né? Vamos ver se ela já descarregou, ela não está ligando mais, então ela já descarregou. E agora vou ligar aqui e vamos fazer o acionamento dela aí. O Paulo está com o controle aí, já vai chamar no controle. Chama aí, Paulo. Chamou no controle. Vamos agora aguardar para ver aqui o acionamento. Enquanto ela vai fazendo o acionamento, deixa eu passar uma dica para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, ó, na LG, eu tenho esse conector aqui, que é o conector do analisador da LG, o LG-MV. Tem muita gente que acaba confundindo e bota o conector do sensor aqui.
porque eles encaixam, eles são o mesmo encaixe. E aí quando o cara bota o sensor aqui, a máquina fica dando erro de sensor. E a grande maioria dos técnicos não sabe. Se você já se atentar a isso, você já vai sair na frente. Que é o quê? Saber que o erro dá aqui, referente a algumas coisas, e o erro também dá aqui, referente a outras coisas. Então você tem que se atentar aqui também na placa da condensadora, porque a primeira coisa, você viu qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu liguei a máquina? Foi analisar o erro que ela está apresentando. Esse é o primeiro passo. Para isso, você precisa entender como os erros funcionam, você precisa conhecer o caminho onde você encontra todos os erros para você dominar uma placa dessa. Então vamos agora aguardar ela ligar. Enquanto ela vai aqui fazendo as leituras para chamar o compressor, eu já quero falar para você que está me acompanhando. Se você está vendo aqui, acompanhando, você tem o desejo de aprender a consertar a placa. Você viu como é que é essa arte de consertar a placa? Isso daqui é quase um trabalho de perito, né? É algo que é muito exclusivo, muito artesanal e que as pessoas pagam realmente um bom dinheiro para você fazer esse tipo de reparo. Porque a grande maioria das pessoas não dominam isso. Por quê? Porque requer estudo, requer dedicação. Mas eu encontrei todo o caminho para conseguir fazer o reparo de uma placa dessa. Tenho a minha assistência técnica, presto serviço de reparo de placa eletrônica e hoje eu parei de trabalhar com refrigeração e instalação de ar-condicionado e já são mais de 5 anos que eu me dedico exclusivamente apenas a lidar com placas eletrônicas de ar-condicionado, tá? Então, se você que está me acompanhando aí tem esse desejo, tem essa vontade de também aprender essa arte do reparo, esse serviço artesanal de reparo, de você fazer algo exclusivo que ninguém faz, mas que você tem essa vontade, você tem esse desejo de dominar esse tipo de arte, esse tipo de reparo, mesmo você que não tem espaço, você viu aqui que eu não preciso de muito espaço, mesmo que você não tenha muitas ferramentas, você viu aqui que o único instrumento que eu usei foi o multímetro para fazer os testes, tá? Mesmo que você não tenha muitos instrumentos, mesmo que você não tenha esses recursos todos, ó, ligou o compressor, mas você acabou de ver que você não precisa de muitas coisas para você fazer esse reparo. Você precisa apenas, o que é mais importante é o conhecimento. O conhecimento é uma das coisas mais importantes que nós temos para poder conseguir fazer esses reparos. Então, ó, placa aqui agora está reparada, como você está vendo, está acionando o compressor, acionou o ventilador externo, acionou o ventilador interno. A gente deixa ela aí um tempo em teste, tá? Para a gente saber que o reparo foi feito e foi concretizado. E um reparo desse, só para você ter uma ideia, a gente cobra, em média, R$600 para reparar uma placa dessa, trocando apenas esse componente, que não custa nem R$15, um regulador desse daqui, tá? Então, assim, por que que o cliente paga esse reparo numa placa? E ele paga rindo, porque uma placa dessa daqui custa mais de R$1.500. Aí o que que ele prefere? Reparar uma placa que você viu aqui, a placa está nova. Mostra aqui de novo, Paulo, a placa para o pessoal que está vendo. A placa está nova. A placa não tem... A placa está quase que zero bala. A placa está quase que zero bala, novinha. Toda, tá vendo? Ela tem uma camada de resina, uma proteção. Só que, infelizmente, o componente não resistiu ali e veio a danificar, veio a dar problema. E a gente consegue reparar. E seria até um pecado trocar uma placa dessa, jogar uma placa dessa fora por apenas um componente ali, muito fácil, muito simples de resolver, que está apresentando uma falha. Então, qual o recado especial que eu tenho para te passar? O recado que eu tenho para te passar é o seguinte: eu estou preparando um evento que é uma semana inteira de conteúdo, tudo online, e vai ser tudo gratuito, mas não vai ficar gravado, vai ser uma semana de evento online, gratuito, não vai ficar gravado, é importante você assistir, onde eu vou te mostrar e vou te ensinar, desde a eletrônica básica, a como você fazer os seus primeiros reparos de placa inverter. E como você aprender essa habilidade, que é uma das habilidades que mais dá lucro hoje no setor do ar-condicionado. E tudo isso que eu vou passar aqui para você vai acontecer nos próximos dias, tá?
E esse conteúdo, ele vai abrir a tua mente. Ele vai abrir a tua mente para você melhorar o teu diagnóstico, melhorar aí os teus serviços, faturar mais. Tudo vai melhorar na tua carreira a partir das informações que eu vou te passar sobre isso. Então não pense você que você vai aprender só sobre placa, não. Você vai aprender sobre placa e muito mais. Mas é importante que você se cadastre para você assistir e acompanhar. E para se cadastrar, eu deixei aqui embaixo, tá? Vai aparecer aqui embaixo do vídeo, na descrição, tá? Você clica na descrição. Vou deixar também no comentário fixado o link onde você vai fazer o cadastro para você participar dessa semana. Clicando no link, você vai ter todas as informações referentes ao evento. Data, horário, e você vai ficar por dentro de tudo. Mas para você não perder, tem que clicar aqui embaixo no link para você receber esse presente que eu estou passando para você, que é esse conteúdo muito bacana. Então, como vocês viram aqui, placa funcionando. Para encerrar, vamos só desligar ela aqui. Desliga aí, Paulo, no controle. Né? Também não precisar. Pronto, desligou. Placa encerrada. Reparo feito. Passar agora o orçamento para o cliente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima!